Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Salvador, pessoal. Pela graça de Deus, estamos começando mais uma palestra da Palavra de Deus, que é o nosso pão espiritual, para nos alimentarmos, né? Espiritualmente pela Palavra de Deus, que somente ela pode nos dar força, poder dos altos céus para fazer a vontade de Deus melhor. Então vamos fazer uma pequena oração para começarmos. Querido Pai, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Aqui estou mais uma vez agradecendo a ti por mais um dia de vida e por mais uma oportunidade de falar um pouco da tua palavra, que é o nosso pão espiritual para nos alimentar. E que o Espírito Santo venha nos iluminar, a mim e às pessoas que vão ouvir, assistir, para que eles aceitem como sendo a palavra tua, a tua verdade. Seja para a honra e glória do Senhor Jesus, em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, nós hoje vamos falar um assunto interessante, como todos, né? Pois da palavra de Deus, todos são bons. Aí, a gente que tem que assimilar para nós, né? Não é só assistir, ouvir e ficar por isso mesmo, não. Então você tem que pegar a palavra de Deus, conferir se está na realidade ali e começar a assimilar para você, a absorver para você. Perguntar a Deus, como é? Será que eu estou agindo dessa maneira? Como é que está a minha vida? Entre em comunhão com Deus todos os dias que Deus vai iluminar, viu? E nós vamos falar sobre algumas coisas que não é agradável a Deus. E que eu creio que como cristão nós não devemos fazer. Né? Infelizmente, se você conhece alguém que faz, a gente só tem a lamentar, né? Que infelizmente tem pessoas cristãs de todo jeito, né? De todos os tipos. Se dizem, né? Cristã. Mas e pratica certas coisas. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Aqui em Provérbio, no capítulo 6 de Provérbio, aqui fala algumas coisas que Deus não gosta, que é abominável diante do Senhor. Então, se você que se diz cristão pratica alguma dessas coisas, ou vê alguém praticando que se diz cristão, se você puder aconselhar, né, é muito bom. Que a Bíblia nos ajuda a entender e aconselhar as pessoas que precisam, né? Capítulo 6 e o verso 16 de Provérbios diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Então, meus irmãos, aí nós vamos ver aqui as coisas que o Senhor aborrece. Imagine você aborrecer Deus, e é uma coisa abominável. Uma coisa abominável é uma coisa que se joga fora, que não tem nenhuma utilidade para nós. Então, para Deus, ele não aceita de jeito nenhum esse tipo de coisas, especialmente com seus filhos, né? Se dizem seus filhos. E aqui o verso 17 diz: olhos altivos e língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Está vendo aqui? Só aqui nesse versículo tem 3 coisas: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Essas 3 coisas é o abominável diante de Deus. Aí, se você não derrama sangue inocente, mas tem a língua mentirosa, você está sendo abominável para com Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra do cristão tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso é do maligno. Então, nós como cristãos, nós devemos tomar muito cuidado para não estar falando coisas que não deve e coisas que não sabemos. Então,
a palavra de Deus também diz que nós devemos ser prontos para ouvir e tardio para falar. Nem tudo que você ouve, você deve falar. Nem tudo que você sabe, você deve falar. Então aqui, língua mentirosa é uma coisa que desagrada muito a Deus. Imagine, se você tem uma pessoa da sua igreja ou da sua família, um vizinho que inventa uma mentira com você, que é o chamado falso testemunho, né? Você vai gostar? Você não gosta. Se ele falou uma coisa com você que você nunca fez, claro que é uma mentira, né? E a mentira, ela só vem de Satanás. Porque Jesus disse lá em João 8,44, que Satanás é o pai da mentira. Ele é tão mentiroso que ele vive acusando você e eu todos os dias de coisas que você nunca fez. Para o nosso bem é que Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe que ele é mentiroso. E Deus sabe que ele está mentindo. Mas Deus sabe também quando nós mente, né? E quando nós estamos mentindo, é fazendo a vontade dele, do mentiroso, né? Do pai da mentira. E derramar sangue inocente. Quantas pessoas, né, irmãos, têm perdido a vida inocentemente por engano, ou por um acidente, algumas coisas, né? Por culpa de alguém. Então essas pessoas morrem inocentes, mas quem sabe que alguém que fez isso poderá um dia ser cobrado disso aí, né? Que a vida da pessoa, somente Deus tem o direito de tirar. Porque ele fez o homem, e ele sustenta o homem, dá a vida, e tudo pertence a ele, né? Que a Bíblia diz que quando a pessoa morre, o fôlego de vida volta para Deus que o deu. Então, somente Deus tem autoridade para tirar a vida. E tem poder também para dar, né? Então vamos tomar muito cuidado, meus irmãos, com olhos altivos, olho grosso, como diz o povo aí, né? Olhos que cobiça as coisas dos outros. Isso é muito errado, né? O cristão está desejando as coisas dos outros para ele. Se o seu vizinho tem um objeto, um animal, qualquer coisa que você gostaria de ter, um luto para comprar. Faça igual o seu vizinho. Não fique desejando o que é dele, não. Vá trabalhar, pedir a Deus sabedoria, força, saúde, para você trabalhar e adquirir o dinheiro e comprar um também. Porque não é errado você ter o desejo de comprar uma coisa que seu vizinho tem, não. O errado é você cobiçar o que é dele. Mas você comprar uma coisa igual não é errado, não. A Bíblia não fala sobre isso, não, né? Então aqui no verso 18 diz assim: coração que trama projetos iníquos e pés que apressam a correr para o mal. Olha só, né? Quantos corações tem por aí fazendo projetos iníquos, projetos pecaminosos, né? Projetos para prejudicar o próximo. Pratica a iniquidade, transgride a lei, né? Esse tipo de coisa Deus abomina. Coração que trama projetos iníquos. Quantas pessoas não tem por aí que tramam a vida uns dos outros, né? Por questões de várias maneiras, de negócio, emprego, trabalho. Na política, então, nem se fala, né? O que se vê é político aí sendo morto porque o adversário tramou a morte dele. E muitos são do próprio partido dele, do próprio grupo, né? Nós temos visto aí casos de pessoas que é vice na chapa, no vice-prefeito, manda matar o colega para assumir o lugar. Então Deus abomina esse tipo de coisa. Pessoas que tramam coisa para desempregar o pai de família, para ele tomar o lugar do emprego dele. Isso é uma iniquidade, isso é uma abominação para Deus. Vamos tomar muito cuidado, viu, irmãos e irmãs, para não estar tramando coisas contra o nosso próximo. Desejando mal, né, que a pessoa
perca aquela oportunidade para você adquirir ela no lugar dela. Isso não é agradável a Deus, né? E parece que se apressa para o mal, né? Tem pessoas que passam o dia todo dormindo e de noite ele sai para praticar o mal. Se apressa, anda se escondida, fazendo emboscada para roubar as pessoas, fazendo um bocado de coisa mal, né? Então, você e eu, nós que somos cristãos, temos que tomar muito cuidado para que não andemos com esse tipo de pessoa, né? Que anda se apressando para fazer o mal. O provérbio de Salomão, ele nos adverte muito contra as coisas erradas, contra a transgressão de lei, contra as mulheres, né? Perniciosas, mulheres que enganam os homens, contra roubo. Tudo quanto é coisa errada, o provérbio nos adverte. Se você não leu o provérbio ainda, o livro de provérbio, leia, que você vai aprender muitas coisas que você deve evitar. O beber demais, né? Beber vinho demais, ele também adverte. Comer demais, ele também adverte. Que a gente não deve estar entre os comilões de carne, bebedor de vinho demais. Então, aqui são uma pequena passagem que eu estou passando para você. Mas o provérbio tem muita coisa boa. Se você, meu irmão e minha irmã, não está lendo a Bíblia, comece hoje. Não deixe para amanhã, não. A Bíblia é o alimento espiritual que nós temos. É Deus falando para nós o que devemos fazer e o que não devemos. Não é bom isso aí? Nós temos um Deus que se preocupa com a gente e que nos orienta a nos livrar do mal, a nos desviar do que é errado e procurar fazer somente o que é certo. Porque nós, como pecadores, nós temos essa tendência, né, irmão? De fazer o que é errado. Que a própria Bíblia diz que o coração do homem já é corrupto por natureza. Então, o pecado, ele corrompeu nós, seres humanos. E ele destrói os seres humanos aos pouquinhos. Você já analisou quanto tempo você já era jovem? E hoje você é uma pessoa de idade? O que foi isso? O pecado. Foi deteriorando a pessoa e a pessoa vai ficando velha até morrer. Porque o pecado é a pior doença, a pior miséria que tem no mundo é o pecado. E ele nos leva a fazer esse tipo de coisa. Se a gente não se apegar com Deus, estudar sua palavra, procurar orientação, orar, pedir a Deus, rogar, a gente não vai conseguir se fortalecer não, viu? Tem que tomar muito cuidado. E aqui diz mais: testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Você deve conhecer muito isso aí, né? Sempre nas igrejas por aí eu vejo comentário de irmão ou irmã que gosta de conversar muito da vida dos outros. Criar contenda. Testemunha falsa. Até um mandamento, né, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? Irmãos, tem de gente aí falando dos outros falsamente. Eles são pessoas que se diz cristã. Nas próprias igrejas por aí. Tem muitos que andam falando o que não deve, com inveja do irmão ou da irmã, porque tem um talento melhor que Deus lhe deu. Aí fica falando mal da pessoa para sujar a imagem da pessoa, falsamente. Isso é uma coisa abominável diante de Deus. As pessoas que diz cristã e que querem ir para o céu, eles têm que se consertar. Tem que buscar a palavra de Deus. E muitas pessoas fazem isso porque não conhecem a palavra de Deus. Está indo para uma igreja, com a Bíblia na mão e fazendo essas coisas. Por quê? Porque não se alimenta da palavra de Deus. A palavra de Deus é para nos alimentar espiritualmente. Ela é para nos trazer conhecimento. E uma coisa importante que eu gosto de dizer, de falar sempre da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos traz equilíbrio.
Você já pensou uma pessoa equilibrada? Que fala na hora certa, fala a coisa certa, age certo, procura sempre agir da maneira correta, né? Dá um bom testemunho através do comer, do vestir, do andar, do falar, do tratar as pessoas. É uma pessoa equilibrada. E ela pega esse equilíbrio como? A palavra de Deus. Vai estudando e vai aprendendo o que a palavra de Deus diz e vai evitando fazer essas coisas. Que é abominável ao Senhor Deus. E eu vou dizer uma coisa, viu, irmãos? Se as pessoas não se consertarem, muitos vão ficar fora do céu por causa desse tipo de coisa. Porque o que tem de pessoas por aí falando isso, fazendo isso, analise bem. Pegue a sua Bíblia aí e leia Provérbios 6, versos 16 a 19. Para você ver e analise ao seu redor, por onde você anda, na sua igreja. Como tem pessoas que o procedimento delas é assim. Está indo para a igreja, diz que está orando, está cantando, louvando a Deus e praticando essas coisas. Imagine, como é que pode uma pessoa dessa chegar no céu? Não sei o que estou dizendo, não. É a palavra de Deus. Porque se a pessoa pratica uma coisa que é abominável diante de Deus, que Deus abomina, que Deus detesta, que Deus não gosta, e diz que está servindo a Deus, como é que ela vai chegar no céu? Que a Bíblia diz que para chegar ao céu nós temos que ter uma santificação. E essas coisas santificam ninguém? Essas coisas só prejudicam a vida espiritual da pessoa. Então, eu gostaria de lhe dar esse conselho, né? Fique alerta, pegue a palavra de Deus, estude e não faça essas coisas não. Porque vai ser o bem para você, né? E sua família. Agora nós vamos para no Novo Testamento, né? 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Ela mostra mais coisas que são abomináveis diante de Deus. E que tais coisas praticadas, elas impedem das pessoas entrarem no céu. É brincadeira? Então isso é muito perigoso. E aqui, meus irmãos, nos diz